Como um escritor desconhecido disse, este livro é a mente de Deus, o estado do homem, o caminho da salvação, a perdição dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são consistentes, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia-o para ser sábio, acredite nele para estar seguro, pratique para ser santo. Contém luz para lhe direcionar e conforto para lhe alegrar. É o mapa do viajante, o apoio do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o caráter do cristão. O paraíso é aqui restaurado, os céus são abertos e os portões do inferno são revelados. Cristo é o seu grande personagem, nosso bem é o seu projeto e a glória de Deus é o seu final. Deveria preencher a memória, governar o coração e guiar os pés. Leia lentamente, com frequência e devotamente. Ele é uma mina de riqueza, um paraíso da glória, um rio de satisfação. Siga seus preceitos e você será guiado para o Calvário, para a tumba vazia, para a vida ressurreta de Cristo. Sim, para a glória, para a eternidade. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. No meio da melancolia que foi estabelecida na Terra durante o período que ficou conhecido como a Idade Escura, a luz da verdade de Deus não seria inteiramente destruída. Em todos os períodos sempre houve testemunhas de Deus, homens e mulheres que estimavam a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem e como único preceito de vida. A igreja hoje deve um grande favor para a convicção daqueles firmes cristãos. Eles eram taxados como hereges, seus motivos eram questionados, seus caráteres eram difamados, suas escritas oprimidas, mal representadas ou mutiladas. Ainda assim, eles permaneceram firmes e de tempo em tempo eles manteram a pureza de sua fé como uma herança sagrada para as gerações que viriam. Um grupo como esses é o grupo dos valdenses. Para fugir da perseguição que eles estavam passando na França, eles se estabeleceram nos vales de Piemont. Lá eles cresceram notoriamente e prosperaram consideravelmente para aquele tempo. Apesar de serem inocentes em seu comportamento, inofensivos em suas conversas e devolver o dízimo para o clero romano, os valdenses dos vales de Piemont eram considerados hereges por essas razões. Número 1, eles não acreditavam nas doutrinas da Igreja Romana. 2, eles não faziam ofertas nem orações aos mortos. 3, eles não iam à missa. 4, eles não confessavam e recebiam o perdão. 5, eles não acreditavam no purgatório ou pagavam para ter a alma dos seus amigos retirada de lá. Muitos deles pagaram com a sua vida por não se sujeitarem às condições da igreja. Um desses reformadores foi Caitlin Gerard, que enquanto estava sendo preparado para a morte, pediu à pessoa que o havia amarrado para que lhe desse uma pedra. O seu pedido foi recusado, porque tiveram medo que
ele atirasse a pedra em alguém. Gerard disse que queria a pedra apenas para ilustrar suas últimas palavras, e esta lhe foi dada. Olhando intensamente para ela, Gerard disse esta frase: quando for possível ao homem comer e digerir esta pedra, a fé pela qual estou prestes a morrer terá o seu fim. Então ele jogou a pedra no chão e se submeteu alegremente às chamas. A fé que por séculos foi mantida e ensinada pelos valdenses estava em contraste com as falsas doutrinas impostas pela igreja apóstata. Sua crença religiosa estava fundamentada na palavra de Deus, a verdadeira base do cristianismo. Mas aqueles humildes agricultores em seus refúgios obscuros se desligaram do mundo e se limitaram à labuta diária entre seus rebanhos e vinhedos. Não tinham nada além da verdade que carregavam em oposição às dogmas e heresias da igreja apóstata. A sua fé não era algo novo, a sua crença era a herança de seus pais. Esta igreja no deserto, e não uma grande catedral mundial, era a verdadeira igreja de Cristo. Os valdenses foram os guardiões dos tesouros da verdade que Deus tinha dado ao seu povo e que deveria ser compartilhado ao mundo. Os valdenses estavam entre as primeiras pessoas da Europa a obter a tradução das Escrituras Sagradas. Centenas de anos antes da Reforma, eles possuíam a Bíblia em manuscrito em sua língua nativa. Eles tinham a verdade inalterada e isso os rendeu a serem objetos especiais de ódio e de perseguição. Enquanto, sob pressão de uma longa perseguição, alguns comprometeram a sua fé, cedendo pouco a pouco os seus princípios, mas outros permaneceram firmes à verdade. Atrás da grandiosa fortaleza de montanhas, os valdenses encontraram um lugar escondido. Ali a luz da verdade continuava a brilhar nas trevas da idade escura. Ali, por 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé. Deus proveu ao seu povo um santuário de grande majestade, digno das verdades que protegeria. Para aqueles fiéis exilados, as montanhas eram um emblema da incontestável retidão de Jeová. Eles apontavam para as alturas e ensinavam às suas crianças sobre Jesus, exaltando o seu caráter, que não há variação ou sombra de mudança. Em seus ensinamentos era destacado de que as promessas divinas eram duradouras como os montes eternos. Deus estabeleceu as montanhas e as cingiu com força. Nenhum braço que não fosse o do infinito poder poderia movê-las do seu lugar. Do mesmo modo, ele estabeleceu sua lei, a fundação do seu governo no céu e na terra. O braço do homem pode alcançar seus colegas e destruir as suas vidas, mas esse braço poderia facilmente arrancar as montanhas de suas fundações e lançá-las ao mar. Mas por amor aos seus filhos, seu braço não mudaria a sua lei, nem apagaria as suas promessas. A sua destra direita estaria protegendo os seus servos, que fossem fiéis às suas verdades perpétuas. As montanhas que cercavam os vales onde eles estavam eram uma testemunha constante do poder criativo de Deus e sua infalível proteção e cuidado. Aqueles peregrinos aprenderam a amar os símbolos silenciosos da presença de Jeová. Eles agradeceram a Deus por ter providenciado a eles um asilo da ira e crueldade dos homens. Eles se alegraram em sua liberdade de louvor a Deus. Muitas vezes, quando perseguidos pelos seus inimigos, a força dos montes provia certa defesa. De um grandioso penasco, eles entoavam louvores de Deus. E os exércitos de Roma não podiam silenciar as suas canções de agradecimento. Pura, simples e ardente era a lealdade daqueles seguidores de Cristo.
Os princípios da verdade eram mais importantes que bens, amigos, familiares e até mesmo deles próprios. Eles buscavam esses princípios seriamente para inspirar os corações dos jovens. Desde a infância, a juventude era instruída nas Escrituras e ensinada a respeitar sagradamente as ordens e as leis divinas. As cópias da Bíblia eram raras, por isso suas preciosas palavras eram guardadas na memória. Muitos eram capazes de repetir grandes partes do Velho e Novo Testamento. Os pensamentos de Deus eram associados ao sublime cenário da natureza e às humildes bênçãos da vida diária. As crianças pequenas aprendiam a olhar com gratidão para Deus como doador de cada favor e de cada conforto. Os valdenses sacrificaram sua prosperidade terrena pelo bem da verdade e com paciência e perseverança eles trabalhavam pelo pão. Cada pedaço de terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitada. Os vales e os declives menos férteis eram trabalhados para produzir o máximo que fosse possível. Economia e severa autonegação formaram uma parte da educação que as crianças recebiam como seu único legado. Eles eram ensinados que Deus esperava que a vida tivesse certa disciplina e que os seus desejos poderiam ser supridos apenas com trabalho pessoal, planejamento, cuidado e fé. O processo era trabalhoso e cansativo, mas era saudável. Aquilo que o homem precisava em seu estado decaído, Deus havia providenciado através da escola, da disciplina e do trabalho. Enquanto a juventude estava acostumada ao trabalho pesado e privação, a cultura do intelecto não era negligenciada. Eles foram ensinados que todos os seus poderes pertenciam a Deus e que tudo era para aperfeiçoar e desenvolver seu serviço. Suas igrejas, em sua pureza e simplicidade, lembravam a igreja dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa, eles guardavam a Bíblia como autoridade suprema e infalível. Seus pastores, diferentes dos padres de Roma, seguiram o exemplo do seu grande mestre. Eles alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os aos verdes pastos e fontes de água viva de sua santa palavra. As pessoas se reuniam longe da pompa e orgulho dos monumentos humanos, não em grandiosas igrejas ou catedrais, mas debaixo da sombra das montanhas, nos vales alpinos ou em tempos perigosos, em algum lugar seguro nas pedras, para ouvir dos servos de Cristo as palavras da verdade. Os pastores não apenas pregavam o evangelho, mas visitavam doentes, instruíam as crianças, advertiam o pecado e trabalhavam para acabar com as disputas e promover a harmonia e o amor fraternal. Nos tempos de paz, eles eram sustentados pelas ofertas das pessoas, mas como Paulo, o fazedor de tendas, cada um aprendia alguma profissão com a qual, se necessário, poderia providenciar seu próprio sustento. A juventude recebia instruções dos pastores. Enquanto era dada atenção para as áreas de aprendizado geral, a Bíblia era colocada como o estudo principal. Os evangelhos de Mateus e João eram colocados para serem memorizados com muitas outras epístolas. Eles eram usados também para copiar as Escrituras. Alguns manuscritos continham a Bíblia inteira, outros continham uma pequena seleção, na quais algumas explicações simples eram adicionadas por aqueles que eram aptos para interpretar as Escrituras. Desta maneira, eram trazidos os tesouros da verdade há tanto tempo escondido por aqueles que queriam se exaltar acima de Deus. Com paciência, trabalho incansável, algumas vezes nas escuras cavernas da terra, pela luz das tochas, as sagradas Escrituras eram copiadas, verso por verso, capítulo por capítulo. Deste modo, o trabalho continuou. A vontade de Deus revelada estava brilhando como puro ouro. Anjos do céu cercavam esses trabalhadores fiéis.
Enquanto os valdenses consideravam o temor do Senhor o princípio da sabedoria, eles não se cegavam para a importância do contato com o mundo, um conhecimento do homem e de uma vida ativa, expandindo a mente e acelerando as percepções. Das suas escolas nas montanhas, alguns jovens eram enviados para as instituições de ensino em cidades da França ou Itália, onde tinham um campo de estudo, pensamento e observação mais extenso do que nos Alpes nativos. A juventude enviada para estudar fora ficava exposta à tentação. Eles testemunhavam vícios, eles encontravam os agentes de Satanás que urgiam sobre eles com as heresias mais sutis e as decepções mais perigosas. Mas a educação que tiveram na infância tinha preparado seu caráter para tudo isso. Eles podiam ter nenhum confidente nas escolas. Suas roupas eram preparadas para esconder seu grande tesouro, o precioso manuscrito das Escrituras. Eles carregavam com eles esse fruto de meses e anos de trabalho, e quando eles podiam, sem deixar nenhuma suspeita, eles colocavam porções da verdade no coração daqueles que estavam abertos para recebê-la. Desde cedo, a juventude dos valdenses foi treinado com esse propósito em vista. Eles entenderam seu trabalho e fielmente o realizaram. Os conversos dessa fé verdadeira eram colocados nessas instituições de ensino e frequentemente seus princípios eram encontrados permeados na escola inteira. Ainda assim, os líderes papais não podiam, por mais fechado que fosse o inquérito, rastrear a chamada heresia corrupta até sua fonte. O Espírito de Cristo é um espírito missionário. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O primeiro impulso do coração renovado é trazer outros ao Salvador. Esse era o espírito daqueles cristãos. Eles sentiram que Deus queria mais deles do que simplesmente preservar a verdade em sua pureza em suas próprias igrejas. Sentiram que uma solene responsabilidade pairava sobre eles para que sua luz brilhasse sobre aqueles que estivessem na escuridão. Pelo imenso poder da palavra de Deus, eles buscavam quebrar a escravidão que Roma havia imposto. Seus ministros eram treinados como missionários. Todos que esperavam entrar nesse ministério primeiro tinham que ganhar experiência como evangelistas. As perseguições foram suportadas por muitos séculos pelos tementes servos, aqueles que com paciência e constância honraram seu Redentor. Apesar das cruzadas contra eles e a morte de muitos, eles continuaram a enviar seus missionários para espalhar a preciosa verdade. Eles foram caçados até a morte. Ainda assim, seu sangue regou a semente e não falhou em produzir frutos. Desse modo, os valdenses foram testemunhos de Deus por séculos antes do nascimento de Lutero. Espalhados em muitas terras, eles plantaram a semente da reforma que começou no tempo de Wycliffe, cresceu e se aprofundou nos dias de Lutero e é para ser carregado até o final dos tempos por aqueles que estão desejosos por sofrer todas essas coisas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz nos segue Satanás, com artimanhas
mortais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá-nos a seu reino. Oremos. Nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos pelo exemplo dos valdenses e pedimos que cada um de nós também possa ser um porta-voz da tua verdade e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre o equilíbrio ou a temperança. O equilíbrio é uma palavra que para alguns significa moderação. Moderação naquilo que é bom e no que é mau. Mas há um conceito ainda mais profundo. O equilíbrio é evitarmos aquilo que é mau e moderarmos aquilo que é bom. Faz sentido, não é? Quando falamos de equilíbrio na alimentação, por exemplo, significamos que devemos comer aquilo que é bom em quantidade suficiente. Mas mesmo o que é bom, quando é em excesso, também pode ser mau. Vejamos. Há alguns anos descobriu-se que a vitamina A pode ajudar a evitar o cancro. Logo a seguir, começaram a aparecer pessoas com uma cor alaranjada na pele, pois comiam muita cenoura, por vezes mais do que 2 quilos por dia. E porquê? Porque a cenoura fazia bem. Bem, a cenoura contém beta-carotenos de cor alaranjada e isto dava a cor à pele. Bem, comermos bem inclui comermos 7 a 10 doses diárias de hortaliças e frutas, cerca de 6 a 8 porções ou doses de produtos à base de cereais integrais, 2 ou 3 porções de leite derivados ou derivados da soja, por exemplo, e somente uma pequena quantidade de carne ou peixe, ou ainda melhor, de proteína de fontes vegetais que são muito mais saudáveis. Quando comemos muito, por exemplo, pomos em risco a nossa saúde e podemos encurtar a nossa vida. Portanto, o equilíbrio é essencial para a vida. O mesmo acontece com o exercício, por exemplo, com a água, com o descanso. Dormir muito é mau. A luz do sol, por exemplo, e muitas outras áreas da vida. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e temos que cuidar dele o melhor que pudermos. Uma vez, um neurocirurgião um dia falava com outros médicos em conversa sobre o tema de beber bebidas alcoólicas em moderação, o que muitas pessoas até acreditam nisso, como vemos tantas vezes publicidade nos jornais e na televisão.
Os colegas deste neurocirurgião defendiam a ideia de que é bom beber em moderação, mas ficaram surpresos quando o neurocirurgião, a certa altura da conversa, fez a seguinte pergunta: será que eles aceitariam a ideia de ele operar no cérebro de um dos filhos dos colegas depois de beber um copo de vinho? A resposta foi não. E não admira, pois mesmo em pequenas quantidades, o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica traz riscos para a nossa saúde. Bem, evitar o que é mau e moderar o que é bom é um bom princípio para a vida. Até à próxima. O programa Está Escrito quer dar um presente para você hoje. No programa de hoje, estamos oferecendo gratuitamente a revista Sinais dos Tempos, numa edição especial que trata sobre o seguinte tema: Sábado, um santuário no tempo. Ligue agora para o programa Está Escrito e receba gratuitamente a revista que estamos oferecendo hoje. Muitas pessoas têm dificuldades de entender por que a Bíblia ensina que devemos observar o sábado se a grande maioria não guarda o sábado. Receba o presente que o programa Está Escrito está lhe oferecendo hoje e descubra as razões pelas quais Deus deseja que observemos o sábado. Não perca tempo, ligue agora mesmo. Assim que você ligar, enviaremos gratuitamente para você o presente de hoje. Estamos esperando a sua ligação. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Quero agradecer a sua presença aqui conosco. Se você perdeu algum programa desta série, você pode visitar o nosso website, que lá os programas estão arquivados, estaescrito.ca. Até a próxima semana. Eu espero que você esteja aqui também. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.